Boa tarde a todos. Quero dizer do privilégio de estar aqui, né? Cumprimentar o senador, cumprimentar todos que estão na plateia, na pessoa da doutora Adriana Rego, e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui do meu lado e dizer que, senador, esse é o último momento do povo ser ouvido, porque na elaboração dos projetos de lei, nós não fomos ouvidos. Claro que as pessoas que estavam lá eram competentíssimas, maravilhosas, etc., mas ele tem um viés de arrecadação e combate à fraude. Muito justo. Mas e o pagador do imposto? Porque nós não somos contribuintes que contribuímos espontaneamente. Nós pagamos imposto porque a lei obriga, é necessário para o Estado arrecadar. A minha surpresa é que o doutor Rodrigo aqui da Febrafite e o outro colega lá também fez algumas colocações que coincidem com as nossas preocupações. Então, não é só do nosso lado, apesar de todos vocês estarem representados nessas comissões. Eu digo que essa reforma tributária ela já começa com a descrença, a falta de credibilidade, porque nós já vimos vários outros projetos de lei que acabar com a não cumulatividade, que é isso, e não aconteceu. Depois saíram os atos interpretativos que distorceram, e isso pode ser evitado. A reforma foi aprovada, não temos o que questionar, mas existe grandes possibilidades de conflitos e litígios exatamente aqui. Quero parabenizar a Febrafite pela manutenção da escola, porque esse tributo tem que ser pensado com a mudança de mindset diferente, porque é uma nova coisa. E ele está sendo pensado igual. E nós temos dois projetos de leis que não cabe agora criticar se houve, se não houve, porque não houve, mas eles são absolutamente diferentes para o mesmo imposto. O IVA dual é IVA da arrecadação. Então, veja só, na arrecadação, mas a lei originária, materialidade, fato gerador, é o mesmo. Então, o que é que nós temos? Princípio da simplicidade e cooperação, e era para evitar litígios. Então, tudo tem que ser pensado. E essa cooperação não é em relação aos fiscos, à administração, é cooperação em relação ao pagador de imposto também. Então, isso não foi visto. E aí, senador, a gente está pedindo socorro. E essa casa aqui, que é a casa do povo, o povo tem que ser ouvido. Por quê? Por exemplo, poder de legislar, artigo 24, 30 da Constituição, não foi alterado. Ou seja, estados, municípios continuam com o poder de legislar. Nós não podemos ter o PL 68 e o PL 108 com normas e regras diferentes. Contencioso administrativo, penalidade, processo administrativo, isso vai criar mais litígios. Ou se busca a harmonização, e eu digo que é agora, porque o PL 108, ele se destina para o Comitê Gestor e se destina para o IBS. E a CBS vai ficar na mão da Receita Federal, ela agindo e o Comitê Gestor agindo. E eu digo com todo respeito aos colegas, mas o que é que acontece, colega lá? Nós temos que ter uma regulamentação única. Não podemos ter cada um poder legislar, e quem conhece a prática da atuação, fui 27 anos da Receita Federal com muito orgulho, 15 anos na advocacia, a prática do chão de fábrica, sabe sim que várias fiscalizações chegam lá e cada um terá uma cabeça diferente. E o que é pior, cada julgador será diferente. Isso significa o quê? Litígio. Para advogado é bom, é processo, é honorário. Mas como cidadã, como professora, eu discordo inteiramente. Por quê? Porque o pagador de imposto vai ser sobrecarregado. A colega aqui falou, a Zabita falou na questão da grande empresa que tem vários municípios do Brasil. Cada um vai ser uma forma de aplicar, cada um vai ser uma forma de interpretar. E foi reconhecido pelas próprias pessoas que ocupam os cargos da fiscalização. Então, não podemos ter regulamentação. E onde é que vai ser limitado esse poder? Aqui agora no 68, que é a lei geral da regulamentação. Veja, o 156B, ele diz o seguinte: Distrito Federal e municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor. Aí vem fiscalização, lançamento, cobrança, suas respectivas pelas administrações tributárias, Procuradoria dos Estados, Comitê Gestor, cabe a coordenação. Onde é que está dito que se essa coordenação não for obedecida, vai acontecer o quê? Certo? Então, veja,
Parece até que tá sendo colocado alguma coisa contra, mas não. Precisa harmonizar, porque hoje a gente já vê. Não se chegou nem ao consenso para fazer as leis. Tivemos o PL 68 e o PL 108. Se nem para fazer essa lei tivemos uma coordenação, uma harmonização, imagine quando começar a ser aplicada por todo mundo. Imagine o fiscal lá de Ipubi, a cidade que eu não nasci, em Pernambuco, lá no sertão. O do Rio Grande do Sul, lá em outra cidade. Como é que isso vai ficar? E quem vai sofrer com isso? O pagador de imposto. É a empresa, são os negócios. E para que era a reforma? A reforma era para simplificar, para evitar litígios e haver uma cooperação entre fisco e contribuinte. Não era só entre os fiscos. Tá? Então, se nós temos uma lei só com a materialidade igual para a IBS, não pode se divorciar na interpretação, fiscalização e julgamento. A arrecadação é dual. E aí não adianta reclamar que foi autonomia, pacto federativo. Já foi. O pacto federativo já foi afetado, quem não acha, não acha. Foi. Então agora vamos fazer o seguinte, diante do que nós temos, o que fazer? Nós não podemos ter infrações e penalidades e juros diferentes. Então, uma empresa aqui de Brasília comete uma infração. Vai ser autuado aqui. Ora, se ele cometeu aqui, cometeu nos outros lugares. E aí como é que fica? Um autua de um jeito, outro autua de outro jeito, e depois vai para onde? Quem vai julgar? Não existe previsão legal de quem vai julgar isso no judiciário. Então, vai ser o juiz estadual, vai ser o juiz federal. Veja, aqui, a CBS tem Selic. No IBS, você tem lá no PL 108, veja, estão totalmente divorciados. Acho que quem fez um não leu o outro. Criada a Unidade de Padrão Fiscal, UPF. Tá? Então, eu vou ser autuado uma mesma infração, um do jeito com a penalidade e o outro do jeito com outra penalidade. Cadê a simplicidade? Cadê a cooperação? Como é que eu vou evitar de litígios? Atualização, infrações e penalidades têm que ser iguais. Ou faz agora, ou depois no outro. O que não pode é haver um divórcio entre essas regulamentações. E aí nós temos o seguinte, se 2 ou mais entes desejarem fiscalizar, mesmo fato gerador, não acredito. Né? Aí, veja, quantos autos de infração teremos? O doutor Ricardo, aqui o chefe da fiscalização, né? Ele diz o seguinte, não, a gente faz convênio. Faz. Mas se não for obrigatório, e eu não quiser, eu, um município, eu, um estado, não farei. Então, isso precisa, como o próprio colega falou anteriormente, nós não podemos ter poderá. Devemos ter sempre deverá. Por quê? Porque senão não acontecerá. Até rimou, né? Vamos lá, colega, vamos lá, que o negócio aqui está rápido. Veja, temos que ter um único processo administrativo. O negócio é tão gritante que nós temos um processo administrativo para a área federal e temos outro completamente diferente, com prazos, com procedimentos, lá no PL 108. Isso não pode acontecer. Por quê? O pagador de imposto vai ficar doido. Qual é o prazo? Um é 20 dias, outro é 30 dias, um faz isso, outro faz isso. Gente, nós estamos reformando o nosso sistema. Senador, eu nomeei com os outros. Aí, veja só, nós estamos mudando o nosso sistema para simplificar, para atrair investimentos, gerar emprego. Teremos que lembrar na interpretação do discurso original, da promessa que foi feita, né? Outra coisa interessante, nós não temos incentivo à consensualidade. Graças a Deus, a Receita Federal despertou e agora já estamos na consensualidade também, né? A Procuradoria da Fazenda, mas estados e municípios não estão fazendo. E quando você apresenta, eles resistem. Tem que haver um estímulo, porque o nosso judiciário está congestionado, ele não aguenta mais. Então, temos que ter previsão, que não tem, de possibilidade de consensualidade. Aí vem o poderá. Poderá prever a integração do contencioso, poderá celebrar convênio, mas está desde a emenda 132. Mas agora é a hora de corrigir, que é a hora da regulamentação. Então, uma só lei de IBS e CBS, um só processo administrativo, e isso não tira a autoridade de ninguém, nem a autonomia. Vamos lá, Roberta, vamos lá. Veja, o processo judicial, esse eu já falei. Você vai ter uma infração julgada pelo juiz lá de Ipubi, que Xaramubim, do Rio Grande, Caxias do Sul, e o juiz federal. Gente, cabeça de gente, e eu fiquei contente, foi até o senhor que disse, interpreta diferente, cada um tem sua forma de ver. E como é que vai ficar isso? Vai bater no Supremo? Ah, tem um comitê de harmonização. E quem disse que a norma que ele vai fazer vai ser obedecida? Porque não existe punição.
Para essa parte aqui, vamos ter que ter uma nova emenda constitucional para estabelecer quem vai julgar. Eu acho que na pressa de ser aceito, na pressa de se ter uma reforma tributária, pontos fundamentais deixaram de ser vistos. E aí, o comitê gestor atuarão com vista a harmonizar. Poderão celebrar convênios. E se não celebrar? Tudo isso deverá, não é? E outra coisa, esses comitês só têm representantes da Fazenda, competentes, mas o que é que acontece? A mentalidade, cumprindo a própria missão funcional, é arrecadar. E quem vai representar? Foi feita uma sugestão de ser convidado. Não, tem que fazer parte, tem que opinar e mostrar que existe um outro lado da moeda. Tá? O comitê de harmonização vai caber uniformizar. A única coisa interessante que tem aqui é que as normas deles serão vinculantes para as administrações. Em quanto tempo vai ser editado isso? Ou seja, até lá vai ser auto de infração de todo jeito. Estou acabando aqui. Roberta, minha filha aí. Não, volta para o anterior. O Fórum de Harmonização, que vem das procuradorias, ele é apenas um órgão consultivo. Eu consulto, aceita ou não aceita. Então, isso também, a sugestão é que haja uma alteração. Aí vem, temos que ter uma conexão do PL 68 com 108. Uma única lei, pode ser até duas leis diferentes, mas os textos do conteúdo não podem ser diferentes. É uma só lei da materialidade que o contribuinte tem que cumprir. Aí diz, mas foi uma escolha fazer o IVA dual. Mas essa escolha não poderá implicar em castigar o bom pagador de tributo. Por quê? Porque ela foi feita muito baseada na fraude, que tem que ser punida, o fraudador tem que ser realmente castigado. Mas e o bom pagador? Vai pagar por isso? Uma só interpretação, um só lançamento, um só processo, uma só cobrança. Se não houver uma limitação do poder de legislar de estados, municípios, senador, lhe digo que daqui a 5 anos estaremos aqui com vários regulamentos, várias normas, com interpretações diferentes. O sujeito passivo somente poderá ficar sujeito a uma única fiscalização e arrecadação depois distribuída. Agora, imagine o seguinte, uma empresa de São Paulo que tem filiais em todo o Brasil. Eu vou entrar com ação judicial. Vou entrar contra quem? Contra São Paulo. O imposto é no destino, então eu tenho que ter... nos municípios, terei que ter em vários estados. Então, essa questão do processo judicial, ela precisa ser altamente pensada e ainda é esse o momento. Senador, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos e realmente dizer que esse é o último momento do povo falar e é o último momento dele esperar ser ouvido, sob pena de daqui a 5 anos estarmos aqui de novo discutindo novas reformas. Obrigada a todos.